A linha Song é a linha de veículos híbridos mais vendida do Brasil. E a BYD, que tem uma estratégia de atirar para todos os lados, descobrir terreno, trazer muitas opções e entender o que o consumidor quer comprar, não vai deixar a sua linha favorita de mercado de fora dessa estratégia. Então, hoje você tem 3 opções de Song: o Song Pro, o Song Plus e o Song Plus Premium, que quer ser um carro diferenciado em relação aos seus irmãos diretos, com visual de Seal, mais equipamentos, tração integral e mais potência. Será que ele vale os R$70 mil a mais em relação ao Song Plus e os mais de R$100 mil extras em relação ao Song Pro? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação de hoje do Song Plus Premium DMI All-Wheel Drive 2025. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Premium, como vocês vão ver daqui a pouquinho, baseado no Plus, entrega mais desempenho, mais equipamentos e algumas diferenças estéticas, principalmente na frente, que tem essa pegada mais de Seal ou Seal U, que é a versão SUV média desse carro lá na Europa. Ele não concorre sozinho, porém, nessa faixa de SUVs médios com mais potência, esse carro tem como seus principais concorrentes o H6, o GWM Aval H6 PHEV 34 e também o Caoa Chery Tiggo 7 PHEV. São carros que têm portes parecidos, inclusive todos eles com motores 1.5 4 cilindros, só que esse carro aqui é mais caro do que eles. Agora em abril de 2025 ele custa R$ 299.800. O H6 custa R$ 288.900 e o Tiggo 7 custa R$ 239.900. Então a gente vê que é uma categoria de veículos caros, mas os chineses estão dominando. De fato, é um tipo de carroceria que os chineses gostam muito, faz muito sucesso por lá, e aqui no Brasil também já está sendo dominada por eles. Atendendo principalmente às críticas daqueles que diziam que o Song Plus era talvez fraco demais, a BYD trocou o motor a combustão. Então lá no Plus e também no Pro a gente tem um motor 1.5 aspirado. Aqui nós temos um motor 1.5 turbinado, ou seja, ele sozinho é mais forte. Outra coisa que é interessante observar, no Plus a gente tem um motor elétrico só no eixo dianteiro e aqui nós temos motores elétricos nos 2 eixos. Então, quando você fala de potência combinada, a gente tem aqui 306 cavalos de potência, com 56,1 kgfm de torque. Não é pouca coisa, mas é abaixo do H6 PHEV 34 e também do Caoa Chery Tiggo 7. Ele é o mais fraco de todos, ainda que fique pouca coisa atrás do Tiggo. E aproveitando que a gente está aqui, a gente tem uma manta bem generosa e lá dentro, quando a gente estiver dando a nossa volta, eu conto um pouquinho como é o isolamento desse motor. Outro ponto que ele também fica para trás dos seus concorrentes é a capacidade de bateria. A bateria Blade fica logo aqui embaixo e tem 18,3 kWh de capacidade. Ou seja, fica abaixo do H6, que lembrando é 34, e também do Tiggo 7. Outro ponto que ele também acaba deixando a desejar é velocidade de carregamento. Por quê? Aqui a gente tem só uma tomada de corrente alternada, uma entrada para carregamento lento. A velocidade máxima aqui de carregamento é de 6,6 kWh. O H6 também fica nessa faixa em corrente alternada, mas lá existe a opção de carregamento em corrente direta 48 kW. O Tiggo 7 também para no 6,6. Então acaba que aqui você tem uma bateria menor do que os seus concorrentes e ainda fica limitado por um carregador que não vai te dar tanta carga em uma velocidade mais rápida. Óbvio que a bateria sendo pequena acaba tendo um equilíbrio, mas seria interessante uma bateria maior com um carregamento mais rápido também. E aqui a gente tem uma autonomia exclusiva do modo elétrico de 52 km. Também abaixo dos seus concorrentes, mais uma vez, notavelmente, abaixo do H6, que vai a 113 km de autonomia elétrica.
Com um tanque de 57 litros, seja na estrada, seja na cidade, pode esperar uma autonomia aí na faixa dos 800 km. Inclusive a gente fez uma viagem, rodamos 1.500 km com ele e de fato esse número é bem realista. Só que, obviamente, você fica abaixo do Song Plus, que tem a mesma capacidade de bateria, tem um motor 1.5 aspirado e, entregando um desempenho menor, também gasta menos. Lá no Song Plus você pode esperar números na faixa dos 1.100 e 1.200 km. Aqui no Premium, passar de 800 já é uma missão um pouquinho difícil. De comprimento é um carro de 4,77 m, entre eixos 2,76 m. De altura ele tem 1,67 m, de largura 1,89 m. Ele é um carro grande. Apesar dele estar na categoria dos SUVs médios junto do Compass, por exemplo, ele claramente é um carro maior do que ele. O vão livre é de 18 centímetros, as rodas são aro 19 com pneus 235/50. Ele pesa 2.020 kg, são mais de 2 toneladas. Aproveitando que eu estou aqui, esse carro especificamente está com pneus JIT. São pneus JIT Comfort 225 V1. Se eu não me engano, é uma linha parecida com a que existe no Polo, por exemplo. Enfim, é um pneu que eu achei bem silencioso, tem boa aderência no seco, boa aderência no molhado, ajuda a trazer baixo consumo. As caixas de roda também são revestidas em feltro, tanto na dianteira quanto na traseira, então é um pneu que você escuta pouco lá dentro, mas os sulcos são um pouquinho rasos, então peguei chuva, tive um certo receio em alguns momentos em relação à aquaplanagem. Se até agora o Song Premium não provou o seu valor, onde que mora essa diferença então? Principalmente aqui no interior, que traz algumas diferenças bem relevantes para alguns compradores em relação ao Song Plus tradicional. No Song Plus a gente tem uma central multimídia de 12 polegadas, aqui ela vai a 15,6 polegadas. E, para quem gosta, ainda é giratório. O console central também é novo. As funções que você tem aqui são as mesmas, mas o visual é totalmente diferente, inclusive com destaque para esse comando, bem menor e talvez um pouquinho mais sofisticado da seleção de marchas. E aqui nós também temos 2 carregadores por indução, os dois com velocidade de 15 watts. Não são refrigerados, mas também não esquentam muito o celular. A gente também tem um sistema de som Premium Infinity, que tem mais caixas de som, mas não oferece nenhuma regulagem específica ali na central multimídia. É um bom som, mas assim como outros que têm assinatura, a diferença é muito discreta. Outra diferença é que a gente também tem um head-up display, como vocês podem ver aqui no meu ombro. Não atropela em ninguém, você consegue ver ele na estrada também. Você consegue inclusive configurar, se você quer, por exemplo, o modo neve, caso, sei lá, venha nevar aí em Xique-Xique, Bahia. Outras pequenas diferenças se somam, mas o fato é que o Song Plus já oferece um pacote muito relevante, porque é um carro onde você já encontra os itens de assistência à condução que estão presentes aqui, mesmo nível de conectividade, então de fato a BYD tinha pouco espaço para incrementar a lista de equipamentos aqui do Song Premium, que, lembrando, é uma versão comemorativa aos 30 anos de BYD. Não, calma, você não está ficando velho, ou talvez esteja, mas são 30 anos de BYD na China e não no Brasil. O grande ponto é que o acabamento interno, materiais, escolha de cores, segue o mesmo padrão dos outros carros da BYD, inclusive carros que custam às vezes até menos da metade do preço. Então é um bom padrão sim, mas não fica aquele gosto de que o investimento extra está sendo refletido aqui. Inclusive reparem os bancos, muito familiar, né? Você já deve ter visto isso em King, em Song Pro, em Song Plus. De fato, fica um gostinho de que poderia ser melhor, ainda que seja um acabamento efetivamente mais interessante do que a gente vê, por exemplo, no H6 e também um pouco melhor do que a gente vê no Tiggo 7. E lembrando que a BYD tem 2 linhagens diferentes. Tem a Ocean de veículos mais jovens e a Dynasty, que é de veículos um pouco mais sofisticados. No primeiro grupo a gente tem carros como Dolphin e no segundo grupo a gente tem justamente Song Plus, Ram e Tam. Aqui no Song Premium é interessante que a gente tem uma mistura um pouquinho do visual externo do Seal, por exemplo, e aqui por dentro uma experiência bem parecida com a do Song Plus. A começar pela ergonomia, que ainda é muito parecida com a do seu irmão mais barato.
Então olha, o banco tem regulagem elétrica. Então para frente, para trás, você consegue regular a altura da parte inferior e também da parte dianteira, e você tem regulagem de inclinação do encosto. O cinto tem regulagem de altura e o volante tem regulagem de altura e de distância. Um campo bom. A ergonomia de alguns carros chineses geralmente é estranha. Aqui acho que está até bem resolvido. Por quê? O apoio de pé não deixa o seu joelho muito flexionado e o acesso aos pedais também é muito fácil. O que é interessante, o pedal do acelerador ele é pivotado, igual nas BMW, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma viagem longa com seu pé apoiado aqui, muita gente tende a achar mais cômodo e de fato traz uma boa sensação. Um ponto que eu acho que poderia ser melhor aqui, porém, dois aliás, a espuma aqui é um pouquinho firme. Então eu fiz uma viagem longa com esse carro, peguei 12 horas de estrada por conta de congestionamento e essa espuma aqui cansou um pouquinho as minhas pernas. E outra coisa, o banco não tem memória. É um banco elétrico sem memória, é um pouco estranho, né? E a gente também não tem regulagem da lombar. Então, acho que a BYD poderia revisitar esses pontos. O que é interessante é que o banco do passageiro também tem regulagem elétrica. Então aqui a gente está falando de 8 funções, um carro que está falando também, e um banco do passageiro com 4 regulagens. Então você tem a de distância e de inclinação do encosto. Ele não regula em altura. E os bancos, como vocês podem ver, tem o apoio de cabeça integrado ao encosto. Muita gente não gosta, pessoalmente não me incomoda, também não é aquele apoio de cabeça que empurra muito para frente, então acho que ok. Mas a escolha de cores aqui não me parece fazer muito sentido para um carro que tem essa proposta premium, seja lá o que signifique premium hoje em dia. Então, essa costura laranja que a gente já viu em outros carros da BYD, todo esse tema claro demais, onde você se senta, em áreas onde você tem muito contato, as costuras laranjas aqui no painel, enfim, eu pessoalmente não faria essa escolha se eu trabalhasse na equipe de Color and Trim da BYD, acho que não combina muito com o carro. Em equipamentos, tudo que vocês estão vendo é item de série, então a gente tem um carro bem interessante em equipamentos de comodidade e de segurança. Em termos de pacoteadas, é um carro muito bem equipado, porque a gente tem um assistente de permanência em faixa, assistente de farol alto, AEB, ACC. Ele tem uma função muito interessante que é alerta de tráfego na hora que você abre a porta. Então ele dá um aviso aqui no painel de instrumentos e as luzes de LED que a gente tem nas portas e são configuráveis ficam vermelhas, para indicar que você precisa ter cuidado ao abrir a porta porque tem um veículo vindo. E a gente está falando de 6 airbags, enfim. Um pacote bem correto de segurança e de comodidade também bastante correto. Além dos carregadores duplos de indução que eu comentei com vocês, a gente tem banco com aquecimento, banco com ventilação, a gente tem volante multifuncional, nós temos central e painel de instrumentos em telas generosas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, retrovisor eletrocrômico, câmera 360, conectividade embarcada com internet própria, enfim. É um pacote que, de fato, difícil alguém falar que sente falta de grandes itens ou que vai eliminar a favor de um carro ou outro nessa mesma faixa de mercado. Mas é claro que não tem como falar de BYD sem falar dessa dupla de telas, a de 12 polegadas do painel de instrumentos e a de 15 polegadas da central multimídia. Se você já conhece o King, por exemplo, o Song Plus, você já conhece esse painel e talvez já sinta as mesmas limitações que eu sinto aqui. Você tem algumas funções interessantes de computador de bordo. Por exemplo, consumo nos últimos 50 km, que ele dá uma combinação de consumo elétrico e consumo de combustível, né, de gasolina. Você tem gasto de energia e litros consumidos em um acumulado. Você tem pressão e temperatura dos pneus, é direto, então ele dá exatamente a medida ali. Você tem outras informações relacionadas à autonomia, consumo de combustível, que você pode zerar individualmente, tempo de condução e velocidade média, que também podem ser zerados individualmente, consumo de energia. E de volta aqui para essa visão que mostra quando você está usando a bateria ou quando você está usando o motor para tracionar o carro ou carregar a bateria. O problema é que aqui nós temos informações muito dispersas sobre o consumo. Então, em outros carros é comum que você tenha uma visão que te dê distância, tempo e consumo. Aqui está tudo um pouco solto. Então, se eu zero aqui, por exemplo, volta para essa tela e ele só me dá os últimos 50 km. Se eu faço uma viagem longa, por exemplo, eu preciso zerar
este, que vai me dar tempo e velocidade média, e eu preciso zerar este, que vai me dar quantos litros eu gastei, e eu preciso zerar o trip segurando aqui na ponta da alavanca de seta, que vai me dar a distância. E aí você faz as contas de quantos quilômetros por litro você está fazendo. Eu acho que esse computador não é tão inteligente. Você tem opções aqui de alerta de velocidade, bem fácil de usar. Esse botão giratório aqui é muito útil. Você tem opções de visualização do painel clássico moda, que antes era um fashion e foi traduzido de maneira bem lusitana, talvez. Você tem aqui regulagem da temperatura, que eu também acho muito conveniente. E aqui na central multimídia, além de, obviamente, você ter a tela dedicada, você pode dar o comando dos 3 dedos. Então, encostou 3 dedos para a esquerda e para a direita, a velocidade do ventilador, e 3 dedos para cima e para baixo, você tem a temperatura do ar-condicionado. É muito interessante, eu gosto bastante, mas acho que seria ainda melhor se essa central tivesse a inteligência de, por exemplo, encostar os 3 dedos aqui e ela regular a temperatura do lado direito do carro, né? Porque a gente está falando de um ar de 2 zonas. Então, independente de onde você encoste aqui, você está sempre regulando a temperatura do lado do motorista. E você tem também informações básicas do carro. Relógio, temperatura, indicador de modo. Aqui no console central você consegue escolher modo elétrico ou híbrido. Você tem a informação aqui em cima. Você tem a visão de bateria restante. Você consegue configurar pela central se você quer a porcentagem ou quilometragem restante, e aqui também do tanque. Um ponto que me chamou a atenção, o tanque não está vazio, mas ele indica aqui na barra não o nível do combustível, sim a autonomia restante. Então aqui aparece zerado porque ele não está mais calculando o que eu tenho aí de autonomia restante. Então um painel correto, com boa visualização, boas cores, intensidade regulável pela central, e com os atalhos aqui do console central você tem uma usabilidade geral bem simplificada. E a central multimídia vai na mesma pegada. Lembrando, tem a opção de visualização giratória, e tanto nessa visualização vertical quanto na horizontal, você pode usar ela em tela dividida com os aplicativos nativos. Então, por exemplo, você quer de um lado a navegação e do outro o Spotify, você consegue. Aqui na tela inicial você tem alguns atalhos, né? Navegação, Spotify e rádio. E aqui você já entra nos aplicativos individuais do carro. Que é interessante lembrar que temos internet embarcada. Então você conecta o seu Spotify aqui e você também tem a navegação com trânsito, tá vendo? Então olha, dá aqui situação de trânsito, postos, você pode fazer pesquisa, enfim. É bem dentro do que se espera mesmo. Você tem diversas opções também de configuração do carro, seja de sistemas de assistência à condução, e aqui eu preciso deixar um elogio registrado, que você consegue deixar o sistema de assistência de faixa permanentemente desligado, então você não precisa voltar e desligar toda vez que o carro, né, você estaciona ou desliga ele. Você tem opções de configuração relacionada à energia, então a gente tem o famoso sistema Save aqui da BYD, que você consegue configurar o quanto você quer de bateria preservada. E aqui, a partir do motor a combustão, essa bateria vai ser mantida para que você tenha sempre alguma autonomia restante. Você consegue configurar a intensidade do freio e, como eu comentei, regular também se você quer ali no painel a visualização de quilometragem ou estado de carga. Configurações de carregamento, se você quer que carregue em determinado horário, curva de consumo, histórico, configurações gerais do carro, apesar de algumas não fazerem muita diferença, como de assistência à direção. Você tem diversas opções de luz ambiente, pode combinar com a música, regulagem do head-up display, enfim. Aqui na central você tem diversas opções e temos também, claro, o espelhamento sem fio para Apple CarPlay ou Android Auto. Então, você pode espelhar aqui sem maiores problemas. E o que é interessante, regulagem de temperatura. E por que eu digo que é interessante? Ar de 2 zonas, como vocês podem ver. A gente tem ventilação e aquecimento dos 2 bancos dianteiros. Nós temos aquecimento dos retrovisores externos. Nós temos um sistema de purificação de ar, que também é muito legal.
E aqui você consegue também configurar, por exemplo, se você quer que a velocidade do ventilador se reduza em chamadas de telefone, recirculação em caso de ré, enfim, diversas opções aí para deixar o carro bem ao seu gosto, inclusive de temas, karaokê, enfim, as opções são inúmeras aqui no Song Premium. Então são bons recursos, só que mais uma vez a gente não tem nada extra em relação aos outros carros da BYD. Mais uma vez oferecem a mesma experiência. Então o que já é um ponto forte na linha, conectividade, segue sendo um ponto forte por aqui, assim como o acabamento, ponto forte de toda a linha, e aqui continua sendo, mas também sem destaques. E aqui atrás o espaço segue sendo muito bom. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e olha, eu tenho um espaço muito bom do meu joelho por encosto dianteiro. E a gente ainda tem outra grande sacada aqui, que é a regulagem de inclinação do encosto, inclusive aqui para a segunda fileira. Então essa posição mais deitada, essa posição mais em pé, óbvio que ninguém vai viajar assim, mas se você precisar de mais espaço no porta-malas, você tem essa possibilidade. Você puxa uma cordinha aqui, olha, e consegue, por exemplo, viajar bem relaxado. Vamos supor uma viagem longa, o passageiro aqui atrás queira tirar um cochilo, bem cômodo mesmo. E a gente tem, inclusive, um apoio de braço que tem trava, tá vendo? Ele não cai, com dois bons porta-copos aqui, emborrachados também. E a gente não tem o túnel central, o que é muito conveniente para passar de um lado para o outro. O banco apoia bem as coxas, então reparem, estou com as pernas muito bem apoiadas aqui, mas o espaço para pés é limitado, que é um traço comum aí de carros elétricos e híbridos por conta do assoalho elevado por conta das baterias que vão aqui embaixo. Então olha, tá vendo? Que acaba não sendo muito ideal. Temos duas saídas de ar, são individuais, mas a gente não tem uma terceira zona, e duas tomadas USB, uma do tipo tradicional e outra do tipo C, com um pequeno espaço aqui para guardar um celular talvez. Você pode deixar seu celular carregando aqui e ainda não vai atrapalhar quem estiver aqui nessa posição central. A porta, como vocês podem ver, é grande, inclusive o vidro é grande e ele se desce inteiro, que é muito positivo, ainda que ele não tenha um quebra-vento falso. E o padrão de acabamento aqui é muito bom, segue o mesmo que a gente vê na dianteira, mas lembra que eu estava falando de se sujar com facilidade? Tá vendo? A gente já tem alguns pontos de sujeira aqui. Enfim, eu acho que é uma questão aí para BYD repensar. Eu gosto de interiores claros, mas acho que tem que ser aplicado de maneira inteligente. E para quem vai na segunda fileira, o teto solar é sempre algo muito agradável. Um teto panorâmico que se abre bastante. Não abre essa segunda parte, mas essa inteira abre até quase se juntar aqui a segunda. Então, sensação de luminosidade, a experiência para quem vai aqui atrás é muito agradável. O espaço lateral também é muito bom, não é um carro estreito, tá vendo? Então você tem uma facilidade para acomodar 3 adultos aqui, como vocês podem ver, e o padrão de revestimento dos bancos também segue exatamente o que a gente vê na dianteira. Alças de teto temos também, inclusive pontos de luzes de LED, que são bem interessantes porque eles são sensíveis ao toque e também são luzes bem potentes. Aqui ela já está acesa porque uma porta já está aberta, mas só de passar o dedo ela já liga ou desliga também. Grande por fora, grande para quem está aqui dentro. Vocês vão imaginar então que o Song também tem um maravilhoso bagageiro, né? Bem, vamos lá, porque aqui a gente precisa ser bem cauteloso. Abertura elétrica, como vocês viram. A gente tem a cortina aqui, então ela é enrolada. E temos acesso a um porta-malas que a BYD divulga ter 570 litros de capacidade. E aí eu vou pedir para o Lucas deixar na tela imagens do bagageiro do Compass, por exemplo, que tem na faixa dos 440, do Taos, que tem volume na casa dos 490, isso tudo no padrão VDA. E aí vocês me dizem se vocês realmente acham que aqui nós temos 570 litros no padrão VDA. Eu digo que não tem. Então não fica claro se a BYD considera aqui 570 litros líquidos ou se ela considera 570 litros até o topo. Seja como for, para um carro deste tamanho, poderia ser um porta-malas maior. Claramente a BYD preferiu dar mais espaço para quem vai na segunda fileira. Mas vamos supor que você queira acreditar que aqui nós temos 570 litros VDA.
Eu posso fazer até outra comparação. Nós temos carros que, obviamente, não são concorrentes diretos desse. Ninguém vai deixar de comprar um Song para comprar os outros carros que eu vou citar na sequência. Mas são carros menores que têm volumetrias parecidas. Então a gente tem, por exemplo, o Fastback, que leva na faixa dos 520 litros de porta-mala. Também vou pedir para o Lucas deixar aí na tela. E a gente tem até o Basalt, que leva 490 litros. São carros muito menores, mas que não tem tanta perda assim, em termos de espaço para bagagem. Enfim, esse é um ponto que é bem comum nos carros, né, orientais, nessa confusão em termos de volume de porta-malas. E o que é interessante, aqui por baixo você também não tem muito espaço para guardar coisas. Nós temos uma tampa que é rígida e aqui você tem um pequeno molde de isopor que você consegue, por exemplo, colocar esse aparato aqui do sistema Vehicle to Load. Então você pode usar o carro, você liga isso aqui na tomada, você pode usar o carro para carregar alguma coisa, né? Você tem tomada residencial aqui, você tem kit de reparo, você não tem o step e claro, você tem o tradicional coletezinho refletivo, né? Que os carros orientais geralmente têm. Enfim, acaba que fica também um gostinho aqui de que esse espaço poderia ser melhor. Outra coisa que eu acho que seria mais interessante também, se aqui a gente tivesse uma tampa bipartida, porque vamos supor que você está usando porta-malas aqui, tem alguma coisa de valor, você esqueceu de fechar. Sempre pode, né, ter o risco de correr uma surpresa desagradável, alguém quebrar esse vidro porque viu algo de valor aqui. Então acho que esse é um ponto que a BYD poderia rever. E aqui a gente deixou também o banco em duas posições diferentes. Então aqui do lado esquerdo a gente tem a posição mais ereta e ali do lado direito a posição mais deitada. Como vocês podem ver, é um banco que é bipartido. E vocês têm uma ideia da diferença de espaço que vocês ganham dependendo da regulagem. Enfim, não dá para chamar de um porta-malas pequeno, mas definitivamente 570 litros nós não temos aqui e poderia ser maior considerando o tamanho do carro. Aqui uma pequena alça e o botão para fechar ou fechando já travando o carro. Você tem essas duas opções. Vamos começar então a nossa volta aqui com o Song Premium e quero mostrar para vocês primeiro o peso da direção, que você pode configurar na central, igual comentei com vocês, mas não tem tanta diferença assim. Olha, ela é bem levinha mesmo, bastante leve, e o diâmetro de giro é de 11 metros, o que eu acho bem bom para o tamanho do carro que é. Só que a centragem, tá vendo? É uma direção razoavelmente lenta. Reparem, eu vou um movimento aqui que seria de dobrar uma esquina, uma direção que ela não é tão rápida como o consumidor brasileiro geralmente prefere nos carros, né? Mas enfim, acho que é uma característica que, como vocês vão ver daqui a pouquinho, faz sentido para esse carro. Vamos aproveitar aqui que a gente tem espaço e eu quero mostrar uma rápida aceleração para vocês, porque esse carro chega aos 100 em 5 segundos. Vamos fazer um 0 a 50 aqui, para vocês terem noção do patamar de desempenho. Eu vou ligar o modo híbrido, porque quando você acelera fundo, dá o kickdown, você repara inclusive que o motor a combustão entra para ajudar a puxar o carro. Então vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. As coisas sacudiram todas, o motor entrou. Cara, ele tem um desempenho muito bom mesmo. E olha que aqui eu não estou com a bateria em 100%, ela está 68% agora e ainda estou com pouco combustível, inclusive a autonomia está zerada. E o que é interessante observar? É 0 a 100 em 5 segundos, mas não é um carro, obviamente, de pretensão esportiva. Então, retomadas nas estradas são super fáceis, saídas de pedágio, entradas em vias expressas. Tudo isso é muito tranquilo, mas não espere aquela sensação de uou, perdi o fôlego. Não, você sente a colada no banco, mas é tudo feito com bastante classe, eu diria. E é óbvio que
com essa aceleração, com essa retomada, qualquer coisa que você precise usar aí no dia a dia de cidade, vai ser muito fácil. O carro vai ter um desempenho mais do que satisfatório. Então, por exemplo, aqui acompanhando o trânsito, uma leve acelerada, olha, fácil, muito silencioso. Mesmo quando o motor entra, ele também é bastante silencioso, fruto de um bom isolamento acústico geral. Piso ruim, vamos falar de suspensão, que também é bastante peculiar. Os carros chineses geralmente têm um acerto de suspensão com amortecedores bem suaves, então são aqueles carros que rodam soltos. Peguei estrada com esse carro, fui para Belo Horizonte, a Fernão Dias, para quem conhece, tem muitas ondulações. Então é interessante observar como você passava e o carro ficava um tempinho ainda naquele movimento de flutuação, ele precisava de alguns ciclos até ele estabilizar. É um comportamento que chama atenção, é raro de se ver em carros atuais, lembra SUVs antigos, como a Veraneio, por exemplo, mas não causa nenhuma insegurança e nenhum incômodo, só chama atenção. Então, esse é o primeiro ponto. E aí você pensa, beleza, a suspensão tem esse comportamento, então é um carro que vai rolar muito em curvas. Não, não é. E aqui ajuda muito que nós temos as baterias Blade no assoalho, então a concentração de massa é mais baixa, o centro gravitacional também é mais baixo. Então você tem um carro que ele, obviamente, vai rolar em curvas, porque é um SUV alto, sem pretensão esportiva, mas não é de maneira exagerada. Bem longe disso, até surpreende. E isso tudo com pneus 235, são pneus largos que dão também um apoio muito bom. Então chega a ser surpreendente a capacidade de fazer curva desse carro. Você pode apoiar os pneus, você transfere o peso, a suspensão apoia no pneu, a tração deles ainda é boa, a capacidade de aderência é boa no seco e no molhado. Então, realmente, em termos de comportamento, a gente não tem nenhuma insegurança. Mas, o que é importante deixar claro aqui, é um carro que ele é pesado, ele tem freios que são até um pouquinho mais responsivos no primeiro toque, mas uma frenagem de emergência, uma mais rápida, você nota como existe uma questão de inércia, então o carro, a tendência é que o movimento continue, você precisa tomar cuidado com esse ponto. Não é um Compass de 1.500 kg, por exemplo. A direção é mais desmultiplicada, então não é aquele carro que vai te dar respostas muito rápidas, tá vendo? Então você vê que tem um certo balanço, um certo movimento dos pneus se esfregando, mas ainda assim, acho que está dentro do perfil, ainda faz sentido. E você tem essa suspensão que é mais para o suave. Então, não é um carro inseguro, mas você não pode ser displicente, talvez igual um Compass. E por que eu estou usando o Compass de exemplo? Porque eu acho que é um carro que faz sentido, a pessoa vende um Compass e cai aqui. Então é um comportamento bem particular desse carro que você precisa ter noção. Pesado, muito rápido e não é um esportivo. Então, tenha isso em mente. Ainda para falar de suspensão, piso ruim, esses amortecedores suaves são agradáveis porque dão uma sensação de suavidade que é muito boa, mas a indústria oriental tem um traço que acho que é melhorável em todos os carros dessa origem, todas as marcas, que é a absorção de pequenos impactos deixa a desejar. Então você passa, por exemplo, um buraco um pouco mais pontudo, como aqui na Viva, você passa numa emenda de ponte, né, tem aquelas juntas de dilatação. A pancada aqui dentro é mais sentida do que o esperado e do que o desejável. Então movimentos curtos não são muito bem absorvidos, os coxins claramente são pequenos. Quando o movimento chega no coxim, é uma pancadinha. E também o curso dos amortecedores também não é muito longo. Então se você passa uma lombada mais rápido, você escuta a batida, tanto de distensão quanto de compressão. Então é um ponto aqui que você também precisa considerar. Mas, de modo geral, muito cômodo, muito agradável. Motor, como eu disse, muito silencioso. Os vidros, eles têm isolamento acústico também. Todos esses aqui da dianteira, os da traseira não me recordo agora. E as 4 caixas de roda têm revestimento em feltro, igual eu comentei com vocês ali fora. Então, em estrada, esse é um carro muito silencioso, mesmo em altas velocidades. Isolamento de vento, você não escuta nada de vento.
motor funcionando geralmente em giro baixo. Realmente um veículo muito cômodo para quem dirige e também para quem vai como passageiro. Então um carro de fato muito agradável. Responsividade dos pedais. O freio um pouquinho mais bicudo, você consegue configurar a regeneração também na central multimídia, porque tem aquela função, né, de você usar a energia, né, cinética, o calor para interromper o movimento do carro para recarregar a bateria. Então você aproveita esse momento para ser mais eficiente. E o acelerador também dentro do normal para um carro híbrido, dentro do que se espera. Enfim, de tocada, de modo geral, muito cômoda, muito agradável, só que mais uma vez reforçando, não é um carro com a pegada esportiva. E por que eu gostaria de frisar isso? Porque quando a BYD lançou ele teve toda uma comunicação, uma linha de que é uma proposta com mais desempenho, mais esportividade, um visual mais dinâmico, o 0 a 100 nos 5 segundos, é um veículo de respostas rápidas, mas números contam só uma parte da história. Todo o acerto dele, de fato, é voltado para ser um carro de tocada relaxada. Eu não acho que isso seja um ponto negativo, mas eu acho que isso precisa ficar muito claro. E mais uma vez trazendo o exemplo do Compass, que é o SUV médio, best-seller aí da categoria, e agora com a chegada dos SUVs médios chineses, plugins, híbridos plugins, acaba ficando numa posição de ataque, né? A pessoa às vezes sai de um Compass, que é um carro que tem uma suspensão mais firminha, com uma grande capacidade de absorção. Aqui a gente tem o oposto, uma suspensão mais suave, mas que bate mais. No Compass você tem um carro que tem uma direção mais pesada, um pouco mais precisa, que é mais leve, mais desmultiplicada. Lá você tem um carro que tem muita capacidade de fazer curva. Aqui também, mas com um perfil diferente. Só que lá você tem um carro que chega ao 100 na faixa dos 9 e 10 segundos, aqui na metade do tempo. Então, tenha mais uma vez noção de que é um carro grande, pesado, rápido, sem comportamento, sem reações esportivas. Estou falando que é perigoso? Não é perigoso, mas tenha noção para você não ser uma pessoa irresponsável no trânsito. E claro que isso tudo, esse não foco em desempenho, passa muito pelo seu foco em eficiência energética. Então o que é interessante? Se você tem onde carregar seu carro em casa ou no trabalho, então você usa em percursos urbanos, você mora em região metropolitana, trabalha na capital, por exemplo, você vai conseguir rodar até 70, 80 km no modo puramente elétrico, por mais que a autonomia do Inmetro seja na faixa dos 50. Nessa situação, o seu consumo de combustível, gasolina, vai ser zero, que eu acho que é muito positivo. Como eu viajei com esse carro, eu acho que a minha experiência em estrada aqui vai ser bem interessante para esse contexto. Por quê? Fui de São Paulo a Belo Horizonte e voltei, tem alguns carregadores no caminho, mas eu não tive a sorte de conseguir encaixar o momento de carregar na minha parada. Então foi um carro que eu fui da minha viagem ida e volta sem recarregar em tomada, usei só o motor a combustão para carregar ele. E o que é interessante, no início da viagem eu saí com bateria de 100%, o consumo estava na faixa dos 30 km por litro, o que é muito bom, motor a combustão entrando em momentos pontuais. Depois que essa bateria gastou, foi até os 25 do save, eu regulei na central para carregar até os 70%. E aí nessa condição eu fiquei no consumo na faixa dos 15 km por litro, que eu ainda acho muito bom para um carro grande e pesado com esse patamar de desempenho. Isso eu estou falando de trechos de 500, 600 km, que é a distância de São Paulo a Belo Horizonte. Se você vai fazer uma viagem mais curta, por exemplo, fui visitar parentes da minha esposa em Sete Lagoas, que fica a 80 km de Belo Horizonte. Usei o Save aqui para carregar a bateria até os 70, usei muito dela para ajudar o motor a combustão. Nesse trecho de 80 km, Belo Horizonte a Sete Lagoas, fiquei na faixa dos 30 km por litro. Então o ponto aqui é, o seu consumo vai variar muito se você usa o Save a 25%, a 50%, a 70%, se você carrega no trabalho, se você carrega em casa, se você vai usar com motor a combustão, tendo o papel principal de puxar o carro. Enfim, é um carro que te dá diversas possibilidades em termos de uso de energia, o que eu acho que é bem interessante, inclusive um grande destaque dessa linha BYD. Foram 7 dias e 1.500 quilômetros rodados aqui com Song Premium.
Isso nos leva agora aos seus pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo, definitivamente, vai ser o seu conjunto mecânico. Mesmo sendo um carro de mais de 2 toneladas, largos pneus 235 e recheado de equipamentos de conforto e comodidade, é um carro que tem um desempenho muito bom, com retomadas que são viciantes, 0 a 100 na faixa dos 5 segundos, e tudo isso com um consumo de combustível muito baixo. Óbvio que na cidade, com a bateria cheia, você pode rodar sem gastar uma gota de combustível. Mas atingir os números que a gente atingiu rodando em estrada ainda são bastante interessantes, considerando todo o pacote que esse carro entrega. E o segundo ponto positivo é o seu conforto. É um carro espaçoso, silencioso, suave de direção, muito agradável para quem dirige, para quem é passageiro na dianteira, para quem é passageiro na traseira. Uma experiência realmente muito relaxante. É um baita estradeiro, um carro muito bom para quem é um executivo, precisa de um veículo para o seu motorista usar no dia a dia, anda bastante aqui atrás, trabalhando, vai deixar um carro para transportar a esposa e os filhos ao longo da semana, enfim, um carro de fato muito confortável e muito agradável. Mas é claro que nada nesse mundo é perfeito e nós temos também 2 pontos negativos aqui. O primeiro deles é a bateria. Nós temos aqui uma bateria igual à do Song Plus, ou seja, os 60, 70 mil reais a mais não vão para cá. E a gente está falando de uma bateria que fica abaixo, em termos de capacidade, abaixo do seu principal concorrente, que é o H6 PHEV 34. É uma bateria então pequena, que te dá uma autonomia no padrão em metro de pouco mais de 50 km. E ainda por cima, com um recarregamento lento. A gente tem aqui apenas corrente alternada, numa velocidade que fica na faixa dos 6,6 kWh de velocidade. Enfim, poderia ser melhor e a BYD tem tecnologia para isso. O segundo ponto negativo é o seu porta-malas. É um porta-malas que podemos chamar de pequeno? Não. Mas para um carro de quase 5 metros de comprimento, ele deixa a desejar. Seja por conta da confusão em termos de capacidade de volume, os 570 litros não é claro sendo padrão VDA, líquido ou medido até o teto, ou mesmo se você considerar outros SUVs médios que são apenas a combustão, o fato é que aqui o espaço ali atrás poderia sim ser melhor quando você considera o tamanho do carro e a experiência que ele oferece para quem vai aqui na segunda fileira. No final das contas, qual é a do Song Premium então? Ele é um carro ruim? Não. Ele é um carro bom? Diria que não. Ele é um carro ótimo? Sim, ele é um ótimo carro. Ele é um carro que pode ser considerado um premium? Sim, pode ser considerado um carro premium. O grande problema é que ele é um carro que pode ser considerado mais premium do que o Song Plus tradicional ou outros BYD? Não. Esse é o grande ponto dessa versão. Talvez o nome não tenha sido uma escolha muito feliz. É um ponto. Talvez a BYD seja vítima do próprio sucesso, porque ela nivelou toda a sua linha num patamar muito alto de acabamento, de conectividade, de tecnologia e de eficiência. E obviamente o Song Premium entrega tudo isso. O ponto principal aqui, porém, é que você tem uma experiência muito parecida dentro da mesma concessionária, gastando cerca de 60 a 70 mil reais a menos na figura do Song Plus. Então, a não ser que sua pressa realmente valha quase 100 mil reais, e eu acho difícil que valha, é difícil justificar o Song Premium. Seja dentro da própria concessionária BYD, ou até mesmo quando você olha para os seus concorrentes diretos. Lembrando, o H6 PHEV 34 e não o GT, ele vai a 288, o Tiggo 7 vai à faixa dos 230, 240 mil reais. Então aqui você paga muito a mais para ter uma experiência que de fato não é tão diferente assim. E deixa até uma reflexão aqui, será que este carro é caro demais ou será que o Song Plus é barato demais? Conversando com o Lucas aqui, a gente chegou à conclusão de que os dois. O Song Plus é um carro que vende muito, tem condições extremamente agressivas na rede BYD, não é difícil encontrar esse carro na faixa dos 220 mil reais,
enquanto o Song Premium é muito mais caro do que todos os seus concorrentes. Então, é um ótimo carro sim, mas pense aí se sua pressa vale isso tudo. Se não, economiza os 70 mil, vai de Song Plus que você já vai estar muito bem atendido. E assim a gente encerra a avaliação de mais um BYD aqui no nosso canal. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Se você por acaso tem um Song Premium, conta aqui pra gente a sua experiência. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais um vídeo aqui no canal ou no Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem avaliações aí de diversos veículos ao redor dos continentes. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.